Você vai me algemar na frente da minha filha por causa de uma pulseira que sumiu, Selma? Cora perguntou com a voz embargada, segurando o braço da menina para que ela não visse o brilho cruel nos olhos da avó. Vou fazer pior, Selma respondeu, arrancando o colar de pérolas do próprio pescoço e jogando aos pés dela. Vou mostrar para todo mundo que você entrou nesta família como agregada e vai sair como ladra. Leandro virou o rosto, fingindo não ouvir, enquanto os convidados do aniversário de 8 anos de Nina erguiam os celulares. Quando o segurança avançou, Antenor apareceu no alto da escada, pálido, com um envelope na mão e uma frase que fez a música parar no salão. Se tocarem nela, hoje a vergonha muda de sobrenome. Comente de que lado você ficaria e fique até o fim, porque nesta casa cada abraço escondia uma traição. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, é preciso lembrar que Cora Brandão, farmacêutica de bairro em Campinas, conheceu Leandro Figueira ao salvar Antenor, pai dele, durante um desmaio na fila de uma quermesse de igreja em Sousas. A família administrava o ateliê de móveis planejados Casa Figueira, um negócio tradicional, porém endividado. Leandro se encantou pela firmeza de Cora e começou a visitá-la na farmácia, a pretexto de agradecer. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Leandro confundia a paz com adiamento e passou anos chamando de fase aquilo que já era caráter. Naquela noite, Cora não buscava romance. Tinha saído do plantão com o cabelo preso às pressas e ainda o cheiro de álcool em gel nas mãos. Quando Antenor perdeu a cor diante da barraca do milho verde, foi ela quem segurou o corpo dele antes da queda, pediu água com firmeza, afastou os curiosos e explicou, num tom que não admitia contradição, que ele precisava de atendimento e não de palpite. Leandro a observou naquele caos com um espanto quase infantil, como se finalmente encontrasse alguém que não se curvava ao sobrenome dele. Depois, descobriu que a mulher que salvara seu pai também lembrava o nome dos remédios de idosos do bairro, fazia fiado para aposentados conhecidos e nunca usava doçura para disfarçar competência. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Muito antes de a humilhação explodir no salão, o namoro floresceu entre almoços de domingo, idas à feira, chuva de verão e conversas na oficina do ateliê. Cora não se deslumbrou com o sobrenome Figueira. Ela gostava do jeito como Antenor a tratava como alguém de valor e de como Leandro parecia querer uma vida simples, fora do controle da mãe. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. O namoro cresceu sem a pompa que Selma julgava adequada para o filho mais velho. Havia pastel na feira de domingo, chuva de fim de tarde batendo no toldo da farmácia e visitas à marcenaria em que Cora perguntava sobre o custo de ferragens, como se aquilo importasse tanto quanto um beijo. Leandro gostava de contar que ela não o tratava como herdeiro. Cora gostava de pensar que, enfim, havia encontrado um homem que sabia escutar. Antenor, sentado em um banco de madeira no fundo do ateliê, observava os dois conversando e sorria do jeito raro dos homens que reconhecem a decência quando ela entra pela porta. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior.
Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando Selma Figueira, mãe de Leandro, rejeitou Cora desde o primeiro instante. Ela preferia Paola Vilela, filha de um vereador e ex-namorada de Leandro. Mesmo sorrindo na frente dos outros, Selma chamava Cora de moça de balcão, criticava sua origem humilde e insinuava que ela estava atrás do patrimônio da família. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. Selma não precisava gritar para marcar território. Bastava a pausa antes de apresentar Cora a alguém. O modo como enfatizava que a moça trabalhava em farmácia, o comentário aparentemente inocente sobre como Paola sempre se sentira à vontade em ambientes refinados. Na frente de clientes, oferecia café e chamava Cora de querida. Na cozinha, perguntava quantos parentes da noiva caberiam numa mesa sem constranger os convidados. Raquel, que herdara da mãe o prazer em testar limites, completava o serviço com risadinhas e perguntas sobre etiquetas que ninguém decente faria. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço porque sabia que o mundo costuma ser indulgente, com famílias influentes e feroz, com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Muito antes de a humilhação explodir no salão, quando a Casa Figueira entrou em colapso de caixa por causa de uma série de contratos mal precificados, foi Cora quem criou uma planilha de custos, renegociou com fornecedores de MDF em Valinhos e convenceu Antenor a enxugar despesas. Pela primeira vez, o ateliê respirou. Antenor passou a confiar nela mais do que em Raquel, filha dele, e mais do que no próprio Leandro. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. O ateliê parecia sólido para quem via a fachada, mas por dentro sangrava com contratos assinados na emoção e cobranças esquecidas em gavetas. Cora passou noites reconciliando notas, comparando fretes, ligando para fornecedores e descobrindo que a tradição da Casa Figueira escondia um caos administrativo perigoso. Ela não agiu para impressionar. Agiu porque não suportava ver um negócio antigo afundar por orgulho masculino e vaidade de família. Quando a primeira folha de pagamento saiu sem atraso depois de meses, os funcionários antigos passaram a olhar para ela com uma confiança que Selma jamais perdoaria. A cidade ao redor continuava vivendo, trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína, virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão, era cálculo, luto
e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Leandro pediu Cora em casamento num almoço simples de Páscoa, diante de um Antenor emocionado. Selma reagiu com falsa elegância, mas Raquel comentou com veneno que a família agora teria uma nora de jaleco no lugar de uma socialite. Cora aceitou, mesmo percebendo a guerra silenciosa ao redor. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. O pedido veio sem joia cinematográfica nem violinista escondido, mas com um tremor honesto na voz de Leandro que a fez acreditar num futuro possível. A mesa tinha bacalhau de Páscoa, guardanapo de pano amarelado pelo tempo e Antenor chorando mais do que a ocasião pedia, como quem via no casamento do filho uma chance de corrigir a própria casa. Selma bateu palmas primeiro, justamente para aparecer acima de qualquer mesquinharia, mas seus olhos fizeram uma conta fria entre sobrenome, origem e utilidade. Cora percebeu a guerra silenciosa e, mesmo assim, disse sim, porque ainda acreditava que amor, trabalho e paciência bastariam. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega, reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Muito antes de a humilhação explodir no salão, nos primeiros meses de casada, Cora tentou construir a paz, organizou a cozinha de Selma, ajudou Antenor a controlar o diabetes, administrou o ateliê e ainda manteve meio período na farmácia. Leandro prometeu que logo teriam a própria casa, mas insistia em morar no sobrado dos Figueira por pouco tempo, o que fortaleceu a autoridade sufocante de Selma. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. A promessa de morar ali por pouco tempo se transformou em uma temporada sem prazo, e isso deu a Selma uma plateia fixa para cada pequena crueldade. Cora saía cedo para a farmácia, passava no mercado, voltava para fechar o fluxo de caixa do ateliê e ainda ouvia que mulher de verdade cuida da casa sem reclamar. Leandro concordava demais para evitar conflitos. Erro clássico de quem pensa que neutralidade é virtude. Dentro do sobrado, cada favor prestado por Cora virava obrigação e cada conquista profissional dela acendia um novo incômodo. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que durante uma festa junina promovida no showroom para clientes, Cora descobriu que estava grávida. Antenor chorou de alegria, Leandro a abraçou como se o mundo estivesse começando ali, e Selma, por um segundo,
perdeu o sorriso, como quem percebe que Cora podia fincar raízes definitivas na família. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. A notícia da gravidez chegou junto com cheiro de canjica, bandeirinhas de papel e sanfona desafinada no showroom transformado em arraiá para clientes. Cora mal conseguiu terminar a frase antes de Leandro a erguer do chão, rindo de um jeito que ela não via havia meses. Antenor levou a mão ao peito, emocionado, e prometeu construir ele mesmo o berço. Selma sorriu, abraçou a nora e demorou um segundo a mais do que o necessário para esconder o espanto, como se aquela criança ameaçasse uma ordem íntima que só ela entendia. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Muito antes de a humilhação explodir no salão, a gravidez despertou em Cora uma coragem nova. Ela planejou reformar um quartinho no andar de cima, escolheu nomes, sonhou com um enxoval comprado no Brás e até imaginou deixar o ateliê mais cedo. Ao mesmo tempo, notou que Selma controlava seus remédios, aparecia em consultas sem ser convidada e se oferecia demais para dirigir. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. Cora passou a dobrar roupinhas imaginárias, pesquisar carrinhos usados, discutir tintas claras para o quarto e conversar com o bebê quando atravessava a cidade. Tudo nela parecia finalmente se alinhar com a ideia simples de pertencimento que perseguira desde menina. Mas junto com a esperança, veio a vigilância. Selma queria controlar vitaminas, médicos, motorista, horário de descanso, como se o corpo de Cora fosse território administrativo da família. A boa vontade excessiva tinha um brilho inquietante, e Cora sentia isso sem conseguir nomear. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço porque sabia que o mundo costuma ser indulgente com famílias influentes e feroz com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores, usados para ferir Cora, seriam mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Muito antes de a humilhação explodir no salão, no 5º mês, após uma discussão amarga porque Cora se negou a demitir uma funcionária antiga para colocar uma indicada de Raquel, Selma insistiu em levá-la de carro a uma consulta. Na descida molhada da Joaquim Egídio, o freio falhou. O acidente não foi cinematográfico, mas foi suficiente para destruir o bebê e a confiança de Cora. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. A discussão daquele dia começou banal, sobre a permanência de uma funcionária antiga chamada Teresa, e terminou com Selma oferecendo carona num tom doce demais. Na descida úmida de Joaquim Egídio,
Cora percebeu que o pedal afundava antes mesmo de entender o perigo. O carro raspou no canteiro, bateu de lado e, embora o impacto não tivesse espetáculo de novela, foi suficiente para rasgar o futuro que ela carregava. Depois vieram hospital, luz branca, vozes abafadas e a sensação de que alguém arrancara dela não apenas um filho, mas a confiança mais básica no mundo. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína, virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão, era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque depois do luto, um médico amigo de Selma afirmou que o útero de Cora ficou fragilizado e uma nova gestação seria quase impossível. Cora afundou em culpa. Leandro a consolou nas primeiras semanas, depois foi se afastando, com desculpas de trabalho. Selma passou a tratá-la como mulher incompleta, embora em público fingisse compaixão. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. O luto ainda nem tinha assentado quando surgiu o consultório indicado por Selma, o médico amável demais e a sentença dita com delicadeza técnica. Nova gravidez seria improvável, quase irresponsável. Cora agarrou aquelas palavras como quem recebe uma condenação sem direito a recurso. Leandro chorou ao lado dela no início, levou flores, prometeu recomeço, mas logo passou a dormir tarde, chegar distante e tratar a dor dos dois como se fosse apenas a impossibilidade dela. Selma, por sua vez, descobriu uma arma perfeita. Fingia pena em público e semeava insuficiência em particular. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega, reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. A dor calou Cora por muito tempo. Mesmo ferida, ela voltou a salvar o ateliê, assumiu a parte financeira, cortou desvios discretos em compras, fez marketing de ambiente nas redes do negócio e impediu que o sobrado fosse dado em garantia, num empréstimo irresponsável que Leandro queria contrair. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. Muita gente teria ido embora, e talvez esse fosse o mais racional. Só que Cora transformava a dor em função prática porque precisava sobreviver a cada manhã. Enquanto Leandro sonhava com empréstimos para parecer maior do que era, ela saneava o caixa, renegociava aluguel de máquinas, reduzia o desperdício de chapas e criava um calendário de entregas que devolveu credibilidade ao negócio. Foi também quem impediu que o sobrado fosse dado como garantia, gesto que Selma jamais reconheceu, porque reconhecer seria admitir dependência. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide que senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório.
Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Muito antes de a humilhação explodir no salão, Antenor percebia o desgaste do casamento do filho. Ele observava Leandro sair demais à noite, atender mensagens escondido e defender a mãe com uma passividade covarde. Ainda assim, Cora permanecia porque amava Antenor, amava a menina Nina, sua afilhada de uma prima distante que ela ajudava a criar nos fins de semana, e acreditava que ainda podia reconstruir a família. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. Os almoços de domingo se tornaram cerimônias de desgaste. Selma servia macarrão, farofa e veneno em doses compatíveis com boa educação. Perguntava sobre herdeiros na frente de tias curiosas e elogiava mulheres que sabiam dar continuidade ao nome da família. Raquel ria com a taça na mão, como se esterilidade fosse assunto leve. Cora respondeu durante muito tempo com uma disciplina quase cruel consigo mesma. Continuou produzindo, pagando contas e ocupando o pouco espaço que conquistara, ainda que cada refeição custasse dignidade. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando anos se passaram em tensão miúda. Cora e Leandro não conseguiam ter filhos, e Selma aproveitava cada almoço de domingo para alfinetar. Ela falava de herdeiros, de sangue da família, de mulheres que seguram homens sem precisar mandar em empresa. Cora respondia com silêncio e trabalho. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. Os almoços de domingo se tornaram cerimônias de desgaste. Selma servia macarrão, farofa e veneno em doses compatíveis com boa educação. Perguntava sobre herdeiros na frente de tias curiosas e elogiava mulheres que sabiam dar continuidade ao nome da família. Raquel ria com a taça na mão, como se esterilidade fosse assunto leve. Cora respondeu durante muito tempo com uma disciplina quase cruel consigo mesma. Continuou produzindo, pagando contas e ocupando o pouco espaço que conquistara, ainda que cada refeição custasse dignidade. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço porque sabia que o mundo costuma ser indulgente com famílias influentes e feroz com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela.
Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Num réveillon em Ilhabela, para onde a família foi com clientes ricos, Cora viu uma mensagem no celular de Leandro. Theo dormiu perguntando pelo pai. Leandro arrancou o aparelho da mão dela e disse que era filho de uma funcionária do ateliê que ele ajudava por caridade. A explicação parecia ensaiada demais. Era o tipo de família que usava a palavra união em fotografia, mas preferia controle na vida real. Leandro confundia paz com adiamento e passava anos chamando de fase aquilo que já era caráter. O réveillon em Ilhabela deveria funcionar como trégua, mas virou rachadura. Entre fogos, champanhe e clientes fotografando a decoração feita pela Casa Figueira, o celular de Leandro vibrou sobre a mesa da varanda. A frase sobre Theo dormindo perguntando pelo pai cortou Cora como lâmina curta, daquelas que não matam de uma vez, mas infeccionam. Leandro tomou o aparelho de volta rápido demais, inventou a história de uma funcionária ajudada por caridade e tentou beijá-la, como quem cola um vidro quebrado com saliva. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína. Virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão. Era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que, de volta a Campinas, Cora passou a observar. Descobriu notas fiscais pagas pelo cartão corporativo em um condomínio de Vinhedo, brinquedos, mensalidade escolar e farmácia pediátrica. Tudo registrado como atendimento externo. Ao confrontar Leandro, ouviu que aquilo fazia parte de uma negociação importante. Antenor notou o medo no rosto do filho e não acreditou. Quem olhava de fora via tradição. Almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Leandro confundia paz com adiamento e passava anos chamando de fase aquilo que já era caráter. De volta à rotina, a contadora silenciosa dentro de Cora despertou antes da esposa ferida. Ela encontrou brinquedos lançados como materiais de apoio, mensalidades escolares disfarçadas de consultoria, remédios infantis pagos pela empresa e despesas recorrentes em Vinhedo que nada tinham a ver com clientes. Leandro respondeu com irritação defensiva, insistindo que certas negociações exigiam discrição. A mentira ficava mais fraca a cada número, e foi justamente a matemática que deu a Cora a coragem que o casamento não dava. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Muito antes de a humilhação explodir no salão, Cora seguiu o marido e viu Leandro entrando num apartamento onde morava Paola Vilela com um menino de 6 anos, Theo. Pela janela, testemunhou um abraço íntimo demais para um favor eventual. Paola chamou Leandro de amor na varanda, sem saber que estava sendo observada. O chão da protagonista se abriu. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro.
Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. Seguir o marido foi a decisão mais humilhante que Cora admitiu a si mesma, mas a humilhação maior veio quando viu a cena pela janela do apartamento. Paola não tinha a expressão de quem recebia ajuda, tinha a intimidade de quem se sente escolhida. Theo correu pelo corredor com um carrinho na mão e pulou no colo de Leandro sem estranheza, enquanto Paola o chamava de amor num tom cotidiano demais para improviso. Na calçada, Cora descobriu que o pior da traição não é a surpresa, e sim a quantidade de tempo em que todo mundo à sua volta já sabia. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Muito antes de a humilhação explodir no salão, em vez de explodir, Cora voltou para casa e começou a reunir provas. Salvou extratos, fotografou recibos, conversou com a porteira do condomínio. Descobriu que Selma visitava o menino com frequência e que Raquel o apresentava na escola como sobrinho favorito. A traição deixava de ser caso e virava estrutura familiar. Era o tipo de família que usava a palavra união em fotografia, mas preferia controle na vida real. Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. E como quase toda tragédia doméstica começa em detalhes, Cora ainda não sabia, mas aquele detalhe ficaria atravessado nela por anos. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Quando Cora finalmente enfrentou Selma, a sogra a humilhou dizendo que um homem precisa de descendência e que Paola sempre soube se portar como uma figueira. Selma sugeriu que Cora fosse inteligente, continuasse como administradora do negócio e aceitasse o resto em silêncio. Foi a primeira vez que a violência moral ficou explícita demais. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. A conversa com Selma aconteceu na cozinha, diante de uma panela de feijão quase queimando, cenário banal para um horror tão nítido. Sem elevar a voz, a sogra explicou que homens precisam de descendência, que certas mulheres servem para administrar e outras para perpetuar o nome, e que Cora deveria agradecer por ainda ter teto e relevância. A crueldade era tão organizada que por um instante pareceu tradição, não perversidade. Naquele momento, Cora entendeu que não estava disputando apenas um marido, estava enfrentando uma lógica inteira de casa, sangue e utilidade. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime, desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina,
De acaso, Cora foi recolhendo cada pedaço, porque sabia que o mundo costuma ser indulgente, com famílias influentes e feroz, com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Muito antes de a humilhação explodir no salão, Antenor ouviu parte da discussão escondido no corredor e passou mal. No hospital, ele chamou Cora a sós e admitiu que havia meses percebia movimentações estranhas nas contas e no cartório. Revelou que, por segurança, assinou uma alteração societária deixando a maior parte das cotas do ateliê em usufruto protegido, até que ele próprio decidisse o destino final. O documento estava com o advogado Ivo. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. O mal-estar de Antenor, depois de ouvir a discussão, quebrou a última ilusão de normalidade. No hospital, com cheiro de antisséptico e televisão baixa no corredor, ele chamou Cora para perto e falou como quem entrega um mapa antes do incêndio. Confessou que vinha percebendo retiradas estranhas, visitas a cartório combinadas sem seu conhecimento e uma pressa suspeita de Selma em controlar tudo. Disse também que guardara, com Ivo, documentos capazes de impedir que o ateliê fosse devorado pela própria família. Era confiança, mas também pedido de socorro. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul. Chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína, virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão. Era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Cora pensou em ir embora, mas Antenor implorou tempo. Ele queria entender até onde Selma e Leandro foram. Pela primeira vez, Cora percebeu que não lutava só por dignidade. Lutava também para impedir que o trabalho de décadas de um homem honesto virasse moeda para premiar a mentira. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. Pela primeira vez, ir embora parecia não apenas possível, mas urgente. Ainda assim, ao ver Antenor internado e a oficina dependendo dela para pagar salários, Cora sentiu que sua saída naquele instante entregaria a casa inteira nas mãos erradas. Não era amor por Leandro que a mantinha ali. Era a necessidade moral de não permitir que trabalho honesto terminasse financiando mentiras de luxo. Essa decisão custaria caro, porém a transformaria em algo que Selma jamais previra, uma adversária paciente. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega, reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque Paola reapareceu publicamente no aniversário de Raquel, levado a cabo num salão alugado em Valinhos. Selma a apresentou como amiga da família e mandou Cora sorrir para as fotos.
Durante um brinde, Theo correu até Leandro chamando-o de pai. O salão inteiro congelou. Leandro, pressionado, mentiu dizendo que a criança o confundia por carinho. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. O aniversário de Raquel em Valinhos tinha DJ, arranjo importado e aquela ostentação típica de quem está mais preocupado em provar status do que em celebrar a idade. Selma levou Paola como quem exibe uma peça recolocada no lugar certo da estante. Quando Theo chamou Leandro de pai diante de todos, não houve somente espanto, houve o alívio indecente de alguns parentes que finalmente julgavam encontrar o herdeiro sonhado. Leandro mentiu mal. Paola fingiu constrangimento, e Cora percebeu que, se não reagisse com inteligência, seria engolida em público como tantas mulheres antes dela. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera, sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Naquela noite, Cora deixou o quarto conjugal e foi dormir na antiga sala de costura. Leandro bateu à porta, jurou que amava Cora, disse que Theo podia ser dele, mas que tudo aconteceu num afastamento temporário após o acidente. Cora fez as contas e percebeu que o caso começou antes da gravidez perdida. O casamento morreu naquele corredor. Era o tipo de família que usava a palavra união em fotografia, mas preferia controle na vida real. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. Leandro pediu perdão com um tremor honesto na voz que a fez acreditar num futuro possível. A mesa tinha bacalhau de Páscoa, guardanapo de pano amarelado pelo tempo e Antenor chorando mais do que a ocasião pedia, como quem via no casamento do filho uma chance de corrigir a própria casa. Selma bateu palmas primeiro, justamente para aparecer acima de qualquer mesquinharia, mas seus olhos fizeram uma conta fria entre sobrenome, origem e utilidade. Cora percebeu a guerra silenciosa. E mesmo assim disse sim porque ainda acreditava que amor, trabalho e paciência bastariam. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque, decidida a não ser expulsa sem recursos, Cora buscou discretamente a doutora Miriam, uma ginecologista indicada por uma cliente. Novos exames mostraram que ela poderia engravidar. Sim, a cicatriz do acidente não explicava a sentença definitiva que recebeu anos antes. Havia algo errado na história da infertilidade. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo.
Buscar uma segunda opinião médica parecia traição apenas para quem se acostumara a obedecer. Doutora Miriam examinou exames antigos, fez novas imagens, pediu repetição de hormônios e, sem rodeios, desmontou a sentença de impossibilidade que aprisionara Cora por anos. A cicatriz existia, sim, mas não era uma porta fechada para sempre. A descoberta trouxe esperança e fúria numa mesma onda, porque devolvia a ela a chance de ser mãe ao mesmo tempo que provava o tamanho do golpe sofrido. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço porque sabia que o mundo costuma ser indulgente com famílias influentes e feroz com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Muito antes de a humilhação explodir no salão, com a ajuda de uma amiga de faculdade que trabalha em seguradora, Cora acessou o laudo do acidente. O documento apontava desgaste incompatível com a idade do carro e sinais de manipulação recente no sistema de freio, conclusão que nunca lhe foi mostrada. O mecânico da época havia sido contratado por Selma. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Antenor via mais do que deixava transparecer, e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. A amiga da seguradora lhe entregou cópias do laudo como quem passa pólvora acesa. Ali, entre termos técnicos e fotografias sem emoção, aparecia a informação que lhe haviam escondido. Desgaste e manipulação incompatíveis com o histórico de manutenção. O mecânico responsável tinha sido indicado por Selma e desaparecera do circuito logo depois. Cora sentiu o estômago virar, porque o acidente, até então guardado como azar maldito, começava a ganhar contorno humano. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína. Virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão, era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando Cora começou a juntar as peças. O diagnóstico duvidoso, o freio adulterado, a insistência de Selma para levá-la naquele dia, o interesse em afastá-la da maternidade. A suspeita era tão monstruosa que ela mal conseguia respirar. Ainda assim, escolheu provas antes de lágrimas. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. Nenhuma dor anterior a preparou para a hipótese de que o filho perdido talvez tivesse sido também vítima de escolha alheia. Cora caminhou pela casa como quem pisa em cacos invisíveis, revendo cada insistência de Selma, cada consulta agendada por terceiros, cada frase sobre destino e merecimento. Suspeitar de tamanha monstruosidade quase a fazia se sentir injusta. E foi justamente por isso que ela preferiu evidência à catarse. Chorar seria inevitável depois. Primeiro, precisava impedir que a verdade lhe escapasse outra vez. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova.
Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Muito antes de a humilhação explodir no salão, ela procurou o antigo motorista da família, Jandir, demitido sem explicação pouco depois do acidente. Em troca de proteção jurídica, ele contou que ouviu Selma mandar trocar as pastilhas e dar um susto naquela teimosa. Jandir não sabia que a ordem terminaria em tragédia, mas guardou mensagens de voz por medo. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. Encontrar Jandir levou semanas porque ele trocara de cidade, de celular e de disposição para mexer com Figueira. Quando enfim aceitou falar, num bar modesto perto da rodoviária, tremia mais de medo do que de culpa. Contou que ouviu Selma exigir uma troca apressada no carro e falar em dar um susto naquela teimosa, sem imaginar que o susto viraria luto. Por instinto de sobrevivência, guardara mensagens de voz antigas. Foi a primeira prova com respiração humana dentro. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que enquanto Cora investigava, Leandro e Raquel aceleravam a retirada de dinheiro do ateliê para bancar o apartamento de Paola e uma futura expansão fictícia. Cora, ainda responsável financeira, criou travas silenciosas, alterou senhas, notificou fornecedores a exigirem dupla assinatura e impediu o rombo completo sem que percebessem de imediato. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. Enquanto investigava a vida moral da família, Cora também precisava impedir que ela quebrasse financeiramente. Mudou senhas, revalidou acessos bancários, exigiu dupla autorização para saídas altas e refez cadastros de fornecedores com uma calma que mascarava a guerra. Leandro reclamou da burocracia nova. Raquel insinuou que a nora queria mandar demais, mas ambos descobriram que a mulher que haviam subestimado era justamente quem conhecia as veias do dinheiro. A sabotagem deles encontrou pela primeira vez uma muralha. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar.
Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando Antenor, devastado, decidiu observar a própria casa como um estranho. Fingiu piora na memória para ver quem tentava tomar dele o que ainda restava. Selma aproveitou a suposta fragilidade do marido para levá-lo ao cartório e forçar procurações. Cora, avisada por Ivo, chegou a tempo de impedir a assinatura e expôs a tensão diante do tabelião. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. Aos poucos, Antenor, devastado, decidiu observar a própria casa como um estranho. Fingiu piora na memória para ver quem tentava tomar dele o que ainda restava. Selma aproveitou a suposta fragilidade do marido para levá-lo ao cartório e forçar procurações. Cora, avisada por Ivo, chegou a tempo de impedir a assinatura e expôs a tensão diante do tabelião. Parecia pouco na hora, porém era assim que as armadilhas domésticas se montavam, com naturalidade. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço, porque sabia que o mundo costuma ser indulgente com famílias influentes e feroz com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando a partir dali, Selma declarou guerra aberta. Passou a espalhar para vizinhas e parentes que Cora enlouqueceu após perder o bebê, que controlava o sogro e falsificava documentos. Em grupos de família, Raquel compartilhava indiretas sobre noras invejosas. Cora suportou em silêncio porque sabia que a verdade precisava amadurecer. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. Selma compreendeu naquele dia que Cora deixara de ser nora inconveniente para virar risco concreto. Passou então a usar o que sabia fazer melhor, reputação. Ligava para parentes, falava com vizinhas do condomínio, deixava escapar na igreja que a moça andava desequilibrada desde a perda do bebê e se aproveitava do sogro idoso. Raquel potencializava o enredo em grupos de família, porque poucas coisas alimentam mais um clã adoecido do que a possibilidade de apedrejar alguém com aparência de preocupação. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína. Virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão, era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que uma nova peça surgiu quando Miriam descobriu que o exame antigo, que condenou Cora à infertilidade, foi assinado por um médico já investigado por fraude em laudos. Esse médico atendeu anos como consultor em eventos patrocinados por Paola. O círculo se fechava de forma suja e quase perfeita. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Antenor via mais do que deixava transparecer
e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. A confirmação de que o médico do laudo antigo respondia por fraude não trouxe alívio, apenas claridade brutal. Paola tinha cruzado com ele em eventos e Selma frequentava os mesmos círculos de patrocínio e caridade de fachada. Não havia mais como chamar tudo de coincidência. O que destruíram em Cora foi cuidadosamente administrado por pessoas que se diziam família. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega, reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Cora confrontou Paola num café de bairro, longe do glamour que a rival gostava de exibir. Paola debochou. Disse que Theo precisava de um sobrenome forte e que Leandro sempre voltava para ela quando se cansava da esposa útil. Num deslize de arrogância, confessou que Selma prometeu colocá-la no casarão quando Cora desistisse ou quebrasse. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. O encontro com Paola aconteceu num café sem glamour, porque Cora queria vê-la longe de cenários, onde ela encenava superioridade. Ainda assim, Paola chegou como quem pisa em passarela, cabelo impecável e a crueldade de quem acha que venceu. Chamou Cora de esposa útil, disse que homens como Leandro precisam de quem cuide da imagem e de quem lhes dê prazer, e falou de Selma como se fosse uma sócia. No excesso de confiança, abriu mais do que pretendia e entregou a promessa do casarão, prova de que a expulsão de Cora vinha sendo sonhada havia muito tempo. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando Paola também revelou algo inesperado. Nunca fez teste de DNA de Theo. Ela apenas percebeu que a história de um filho de Leandro seria conveniente no momento em que ele se distanciou após casar. Selma abraçou a versão sem hesitar. Cora saiu do encontro, entendendo que a família sacrificou sua vida por uma fantasia conveniente. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. A revelação sobre a ausência de DNA deixou Cora quase tonta de indignação. Paola tratava a hipótese da paternidade como ferramenta, não como verdade, e Selma abraçara a história porque precisava desesperadamente de um neto que justificasse sua crueldade. Leandro, no centro disso tudo, preferira acreditar no que lhe era conveniente a exigir certezas. A família sacrificara uma mulher real por uma fantasia útil, e esse tipo de escolha raramente fica sem preço.
Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque Ivo orientou que tudo fosse levado à polícia e à esfera civil. Mas Cora temia que Antenor morresse antes de ver a própria casa limpa de mentiras. Ela decidiu esperar o aniversário de 8 anos de Nina, evento em que todos estariam juntos no sobrado e onde Selma pretendia anunciar oficialmente a entrada de Paola no círculo íntimo. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. Ivo queria polícia imediata, liminar, busca de documentos e imprensa, se necessário. Cora concordava na teoria, mas havia dentro dela um desejo quase infantil de ver a verdade nascer na frente de todos, sem possibilidade de distorção posterior. O aniversário de Nina reuniria parentes, fornecedores, amigos antigos e justamente as pessoas que Selma usava como plateia para reescrever fatos. Transformar aquela festa no palco da queda era duro, porém estrategicamente impecável. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço, porque sabia que o mundo costuma ser indulgente, com famílias influentes e feroz com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando antes da festa, Antenor gravou um depoimento em vídeo, deixando claro seu estado mental, seu carinho por Cora e a suspeita de desvio patrimonial. Ele também assinou, com plena consciência, uma ata societária que afastava Leandro da administração até a auditoria completa. Ivo guardou tudo para o momento certo. Era o tipo de família que usava a palavra união em fotografia, mas preferia controle na vida real. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. Antenor preparou o vídeo com a solenidade de quem já não tem tempo para hesitar. Sentado no escritório, de camisa simples e mãos manchadas de cola de madeira, falou de memória, de trabalho e da vergonha de perceber a própria casa contaminada por ganância. Assinou a ata com firmeza surpreendente para a idade e entregou a Ivo a missão de agir no minuto exato. Cora saiu dali entendendo que, qualquer que fosse o desfecho, o velho não permitiria mais ser cúmplice involuntário. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso, sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína. Virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão. Era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar.
Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que no dia do aniversário, o sobrado foi enfeitado com balões lilazes e amarelos, brigadeiro de copinho, salgadinhos e uma mesa de doces que Cora ajudara a montar para não estragar o dia de Nina. Selma usou a própria festa da menina como palco. Fez um discurso sobre família verdadeira. Agradeceu a presença especial de Paola e insinuou que em breve haveria novidades. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Leandro confundia paz com adiamento e passava anos chamando de fase aquilo que já era caráter. O dia da festa amanheceu com cheiro de massa assando e uma tensão que não cabia nos enfeites infantis. Cora ajudou na mesa de doces porque Nina não merecia pagar pela guerra dos adultos, e talvez essa tenha sido sua última delicadeza dentro da família. Selma circulava de vestido claro e pérolas, dona da casa, enquanto Paola surgia perfumada demais para um aniversário infantil. Tudo estava pronto para o teatro que a sogra planejava havia meses, mesmo quando parecia apenas reagir. Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega, reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que quando Nina procurou uma pulseira de ouro que ganhou da bisavó e não encontrou, Selma aproveitou a confusão. Mandou fechar os portões, acusou Cora de vingança e disse que uma mulher despeitada é capaz de roubar até de criança. Leandro, apavorado com o descontrole da situação, escolheu o lado mais fácil. Mandou o segurança tirar Cora da sala. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. Bastou o sumiço da pulseira para Selma agarrar a oportunidade como quem encontra munição entregue pelo destino. Mandou fechar portões, revistar bolsas com a justificativa de zelar pela menina e apontou para Cora com uma convicção tão imediata que parecia ensaiada. Leandro viu o absurdo, mas preferiu administrar aparências em vez de defender a esposa. Esse foi o instante em que ele deixou de ser apenas fraco e se tornou, aos olhos de Cora, irremediavelmente pequeno. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque é nesse ponto que explode a cena do Hulk. Os convidados gravam, Nina chora, Raquel atiça, Paola finge escândalo, Cora quase se dobra de vergonha, até Antenor surgir na escada com o envelope e ordenar que ninguém toque nela. O velho treme, mas a voz saiu como a de quem voltou a ser dono da própria história. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo.
Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição. Mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque Ivo entrou logo atrás com uma oficial de cartório e o contador externo do ateliê. Diante de todos, leu a ata que afastava Leandro, anunciou a auditoria e revelou transferências indevidas para despesas pessoais relacionadas ao apartamento de Vinhedo e a Paola. Selma tentou interromper, mas Antenor exigiu silêncio, chamando-a pelo nome inteiro como não fazia havia anos. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. A entrada de Ivo com a oficial de cartório teve o peso exato de um trovão chegando depois do calor insuportável. Convidados que antes filmavam humilhação passaram a filmar ruína. Ele leu, sem afobação, transferências, datas, valores e fundamentos da ata que afastava Leandro da administração, enquanto o contador externo confirmava inconsistências impossíveis de explicar com caridade. A família que sempre usou papel para oprimir descobria, ali, o que acontece quando o papel serve à verdade. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço porque sabia que o mundo costuma ser indulgente com famílias influentes e feroz com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam mais adiante cenário da derrocada de quem a subestimou. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque Cora então entregou as gravações de Jandir, o laudo comparativo dos exames e as mensagens que mostravam a manipulação do acidente e da falsa infertilidade. O salão mudou de temperatura. Nina foi levada para o quarto por uma tia menos cruel, enquanto os adultos se encararam sem maquiagem moral. Leandro empalideceu ao ouvir a mãe mandar dar um susto naquela teimosa. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. Encontrar Jandir levou semanas porque ele trocara de cidade, de celular e de disposição para mexer com Figueira. Quando enfim aceitou falar, num bar modesto perto da rodoviária, tremia mais de medo do que de culpa. Contou que ouviu Selma exigir uma troca apressada no carro e falar em dar um susto naquela teimosa, sem imaginar que o susto viraria luto. Por instinto de sobrevivência, guardara mensagens de voz antigas. Foi a primeira prova com respiração humana dentro. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína, virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão,
Era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que Selma negou, gritou, disse que tudo foi mal interpretado, mas Paola, vendo o barco afundar, tentou salvar a própria pele e disparou que só seguiu o plano que a sogra montou. Raquel acusou Paola de oportunismo. Paola respondeu expondo que Raquel recebia dinheiro para inventar boatos contra Cora. A família implodiu em cadeia, diante dos convidados. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. O desespero arrancou de cada um a máscara conveniente. Selma chamou tudo de armação. Paola, para não afundar sozinha, despejou detalhes do plano. Raquel gritou que só repetia o que a mãe mandava. Parentes tentaram sair discretamente e perceberam que já eram testemunhas. A implosão familiar não aconteceu com um grande gesto, mas com uma sucessão de verdades empurradas umas sobre as outras, até ninguém conseguir sustentar a pose. Cora observou aquilo sem triunfalismo, porque certas vitórias já chegam cobertas de luto. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando num último golpe, Ivo apresentou o resultado sigiloso do teste de DNA colhido de um copo usado por Theo, com autorização judicial preparatória para a ação de investigação. Leandro não era o pai do menino. O silêncio que caiu depois disso foi pior do que qualquer grito. Selma apostou tudo numa criança que nem sangue dos Figueira carregava. Na região de Campinas, a notícia corria mais rápido do que carro em avenida vazia, e cada gesto dentro da família Figueira ganhava testemunhas antes mesmo de virar assunto. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. O resultado do DNA teve efeito quase metafísico sobre a sala. Todo o discurso de sangue, herdeiro e continuidade usado por anos para ferir Cora desabou sobre a mesa decorada com tema infantil. Paola viu a vantagem desaparecer. Selma viu ruir a justificativa que dera a si mesma. Leandro viu o próprio narcisismo refletido na idiotice de nunca ter exigido prova. A ironia era tão cruel que ninguém teve fôlego para comentá-la. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que Leandro tentou se aproximar de Cora, chorando como se o próprio sofrimento anulasse anos de covardia. Disse que foi manipulado, que também perdeu o bebê, que nunca imaginou a extensão das mentiras. Cora o olhou sem ódio performático, olhou com o cansaço de quem enterrou amor demais, e respondeu que manipulado foi quem escolheu não perguntar. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio,
Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. Leandro chorou sem dignidade estética, como choram os homens quando finalmente entendem que consequência não é drama passageiro. Falou em manipulação, medo, carência, confusão e em tudo que pudesse reduzir sua responsabilidade moral. Cora escutou porque precisava encerrar aquela história com lucidez, não porque ainda houvesse ponte. Ao dizer que manipulado foi quem escolheu não perguntar, ela devolveu a ele o peso exato da omissão. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construí-lo com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Depois daquilo, a memória voltava sempre ao início, quando Selma sofreu uma crise nervosa e precisou ser medicada. Antes de sair com a ambulância, ainda lançou em Cora a culpa de destruir a família. Antenor a interrompeu pela última vez. Disse que a família foi destruída no dia em que a esposa preferiu sangue e aparências à verdade. Foi a sentença moral que ela jamais esperou ouvir. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. Selma foi levada pela ambulância, ainda tentando ferir com palavras, incapaz de admitir um grama de culpa nem diante do próprio colapso. Antenor, exausto, a interrompeu com uma frase que parecia vir de décadas reprimidas, e talvez viesse mesmo. Cora viu naquele instante o fim de um casamento alheio, não apenas o seu. A casa inteira entendeu que certas mulheres são protegidas por anos, não porque estejam certas, mas porque todos ao redor têm medo de enfrentá-las. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço porque sabia que o mundo costuma ser indulgente, com famílias influentes e feroz, com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam mais adiante cenário da derrocada de quem a subestimou. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que nos dias seguintes, a história vazou em grupos de condomínio, nos fornecedores, na igreja e entre clientes antigos. Cora foi orientada a se esconder, mas decidiu permanecer visível. Deu depoimento, entregou documentos, abriu mão do papel de vítima passiva e assumiu, com Ivo e Antenor, a reorganização emergencial do ateliê para salvar empregos. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro. Cora tinha o hábito de engolir o choro para organizar a próxima planilha, como se a eficiência pudesse proteger uma mulher do desprezo. Nos dias seguintes, a história correu por grupos de WhatsApp, corredores de igreja, lojas de ferragens e mesas de cafezinho. Muita gente sugeriu que Cora sumisse até a poeira baixar, como se o escândalo fosse responsabilidade de quem denunciou, não de quem cometeu. Ela recusou, prestou depoimento, separou contratos, reuniu funcionários e explicou que salvar o ateliê
significava salvar também dezenas de salários. Foi nesse momento público, burocrático e firme, que ela deixou de ser apenas a mulher traída para se tornar protagonista do próprio destino. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína, virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão, era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Muito antes de a humilhação explodir no salão, Raquel saiu de casa para evitar investigação mais profunda e tentou se vender como inocente nas redes, sem sucesso. Paola desapareceu de Vinhedo, depois que o dono do apartamento descobriu a origem do dinheiro. Theo foi acolhido pela avó materna, e Cora, apesar de tudo, sofreu pela criança usada como peça em jogo adulto. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer, e sofria em silêncio, ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. Raquel tentou vestir a fantasia de filha manipulada, mas poucos compraram. Paola desapareceu de Vinhedo com a velocidade típica de quem sempre viveu de conveniência. Theo acabou acolhido pela avó materna, e isso foi o único aspecto daquela história que ainda despertou ternura direta em Cora. A criança não tinha culpa de ter sido usada como senha de acesso a uma família. Mesmo em meio ao caos jurídico, ela rezou para que ele crescesse longe da lógica que quase a destruiu. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Muito antes de a humilhação explodir no salão, Leandro deixou o sobrado depois que Antenor exigiu sua saída. Pela primeira vez sem mãe, sem amante, sem cargo e sem álibi, ele percebeu a dimensão do vazio que construiu. Escreveu cartas a Cora, pediu conversa, prometeu testemunhar contra Selma. Cora aceitou apenas o necessário para os processos. Afeto não entrava mais na pauta. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. A saída de Leandro do sobrado não teve trilha sonora nem grande discurso. Ele colocou roupas em malas apressadas, evitou o espelho do corredor e descobriu o som exato da vergonha quando a porta da própria infância se fechou sem promessa de retorno. As cartas que passou a mandar para Cora misturavam arrependimento real e saudade de estabilidade, combinação que ela aprendeu a reconhecer. Encontrou-se com ele apenas para assuntos processuais, porque amor algum sobreviveria ao que viera à tona. Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera, sem deixar a inteligência adormecer.
Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho. A raiz de toda aquela ruína estava num encontro que ninguém da família levou a sério no começo. Meses depois, já separada judicialmente, Cora reformou o showroom e criou uma linha de móveis compactos com nomes de flores do cerrado em homenagem à mãe. O negócio voltou a respirar. Antenor, frágil porém lúcido, assistiu à reinauguração sentado perto da porta, orgulhoso de ver funcionários antigos sorrindo outra vez. Era o tipo de família que usava a palavra união em fotografia, mas preferia controle na vida real. Leandro confundia paz com adiamento e passava anos chamando de fase aquilo que já era caráter. Cora devolveu vida ao showroom sem transformar o negócio numa homenagem à dor. Criou peças compactas, úteis e bonitas, batizadas com nomes de flores do cerrado em memória da mãe que lhe ensinara a trabalhar sem baixar a cabeça. Funcionários antigos voltaram a rir durante o café, e clientes perceberam que havia ali uma energia nova, menos vaidosa e mais verdadeira. Antenor assistia a tudo da cadeira perto da porta, orgulhoso como raramente fora com o próprio filho. Havia também a camada do orgulho, coisa muito brasileira em famílias que confundem sobrenome antigo com moral superior. Os Figueira se vendiam como exemplo de tradição, mas bastou olhar por trás da toalha de renda e das fotos em porta-retrato para encontrar medo, cobiça e uma necessidade infantil de parecer importantes. Cora demorou a entender que tentava ser aceita num jogo cujo resultado já vinha combinado. Quando compreendeu isso, parou de pedir espaço e começou a construir, com provas, estratégia e silêncio. Ninguém ali percebia ainda, mas o centro de gravidade da família já começava a mudar. O sobrenome seguia na fachada. A coragem, porém, tinha encontrado outro corpo para morar. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque num retorno discreto da esperança, Cora decidiu congelar óvulos e retomar o direito de sonhar com a maternidade sem culpa nem submissão. Não como reparação do passado, mas como escolha sua. Miriam a acompanhou com honestidade brutal, e essa sinceridade curou mais do que qualquer promessa vazia. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. Retomar o sonho de maternidade não foi um gesto romântico, e sim político, no sentido mais íntimo da palavra. Cora estava tomando de volta o governo sobre o próprio corpo. Com Miriam, enfrentou exames, hormônios, medo e esperança, sem permitir que nenhum homem ou sogra narrasse sua capacidade outra vez. Ela não precisava engravidar para se validar, precisava apenas que a decisão fosse sua. Essa diferença curava feridas que tribunal nenhum alcançaria. O mais cruel é que violências desse tipo raramente chegam com cara de crime desde o primeiro minuto. Elas aparecem travestidas de conselho, de proteção, de boa intenção, de preocupação de mãe, de erro administrativo, de fraqueza masculina, de acaso. Cora foi recolhendo cada pedaço, porque sabia que o mundo costuma ser indulgente com famílias influentes e feroz, com mulheres humilhadas. Se quisesse sobreviver sem ser reescrita como louca ou amarga, precisaria contar a história inteira antes que contassem por ela. Se existia alguma justiça naquela fase, ela vinha do fato de que os mesmos corredores usados para ferir Cora seriam, mais adiante, cenário da derrocada de quem a subestimou. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque Nina continuou frequentando o ateliê aos sábados, pintando pedaços de madeira e chamando Cora para provar brigadeiro morno. A menina, que viu mais do que deveria, encontrou nela uma adulta confiável. Esse laço delicado ajudou Cora a entender que família também pode ser aquilo que se reconstrói depois do incêndio. Em bairros como Sousas, Joaquim Egídio, Valinhos e Vinhedo, a vida parecia sempre pequena o bastante para que um segredo acabasse esbarrando no outro.
Raquel gostava de transformar qualquer reunião em tribunal improvisado, sobretudo quando percebia que podia humilhar alguém sem pagar preço imediato. Nina passou a frequentar o ateliê com naturalidade, pintando retalhos de madeira, roubando brigadeiro morno e fazendo perguntas difíceis com a sinceridade das crianças. Cora respondia sem veneno, protegendo a menina da versão teatral que os adultos poderiam contar. A convivência das duas mostrou que maternidade também pode ser cuidado cotidiano, não apenas biologia ou sobrenome. Depois de tudo, esse vínculo pequeno e limpo tinha o valor de um milagre doméstico. A cidade ao redor continuava vivendo. Trânsito na norte-sul, chuva curta no fim da tarde, vizinhas discutindo promoção de mercado, cliente exigindo entrega de armário, criança saindo da escola. Essa banalidade do cotidiano tornava tudo ainda mais duro, porque o sofrimento de Cora nunca ganhou pausa épica. Ele precisou caber entre boletos, café requentado e ônibus passando na avenida. Talvez por isso sua resistência fosse tão convincente. Ela não nasceu heroína, virou porque não lhe deixaram alternativa digna. O silêncio dela não era fraqueza nem perdão, era cálculo, luto e sobrevivência. E isso assustaria muito mais do que qualquer escândalo prematuro poderia assustar. Tudo tinha começado de um jeito quase banal, porque Antenor oficializou em cartório a doação do sobrado comercial ao ateliê e deixou claro em testamento que Cora seria a guardiã do legado profissional, não por casamento, mas por mérito. Alguns parentes chamaram isso de escândalo. Ele chamou de justiça atrasada. Cora chorou, desta vez sem humilhação. Quem olhava de fora via tradição, almoço de domingo e clientes fiéis. Quem vivia por dentro conhecia a contabilidade emocional feita de favores cobrados e silêncios demorados. Selma sorria com os lábios e atacava com a escolha exata de cada palavra, porque aprendera cedo que a crueldade de voz baixa costuma ser mais eficaz. Antenor fez uma doação sem joia cinematográfica, nem violinista escondido, mas com um tremor honesto na voz que a fez acreditar num futuro possível. A mesa tinha bacalhau de Páscoa, guardanapo de pano amarelado pelo tempo, e Antenor chorando mais do que a ocasião pedia, como quem via no casamento do filho uma chance de corrigir a própria casa. Selma bateu palmas primeiro, justamente para parecer acima de qualquer mesquinharia, mas seus olhos fizeram uma conta fria entre sobrenome, origem e utilidade. Cora percebeu a guerra silenciosa, e mesmo assim, disse sim, porque ainda acreditava que amor, trabalho e paciência bastariam. Mesmo quando parecia apenas reagir, Cora estava aprendendo a ler as pessoas com uma precisão nova. Percebeu o medo escondido na arrogância de Selma, o vazio por trás do charme de Leandro, a fome por relevância em Raquel e a covardia elegante de muitos parentes que preferiam a mentira confortável à verdade custosa. Esse aprendizado foi amargo, mas libertador. Quem enxerga o mecanismo da humilhação dificilmente aceita voltar a ser peça dele. Em casas adoecidas, a verdade costuma chegar tarde, mas quando chega, reorganiza tudo, até o sentido das lembranças. Cora avançava justamente para esse ponto sem retorno. Para entender como aquela casa chegou a esse ponto, era preciso lembrar que no encerramento, Cora cruzou com Leandro na porta do fórum. Ele parecia menor do que o homem por quem ela um dia atravessou a cidade na chuva levando marmita. Ele pediu perdão sem ornamentos. Cora respondeu que perdoar talvez seja possível um dia, voltar não. Depois entrou no carro, olhou o reflexo de si mesma no vidro e percebeu que a vergonha finalmente mudou de sobrenome. O sobrado dos Figueira misturava cheiro de café coado, madeira cortada e ressentimento antigo, como se cada parede tivesse aprendido a ouvir humilhação em volume baixo. Antenor via mais do que deixava transparecer e sofria em silêncio ao perceber que a casa que construíra com trabalho manual era corroída por vaidade e oportunismo. No encontro casual diante do fórum, Leandro parecia menor porque finalmente estava sem moldura. Não havia Selma para ditar desculpas, nem Paola para alimentar o ego, nem o crachá do ateliê para esconder a vacuidade. Seu pedido de perdão veio nu e atrasado. Cora o recebeu sem crueldade, mas também sem nostalgia. Certas portas não se fecham com raiva, fecham-se com lucidez, e isso é muito mais definitivo.
Na prática, ninguém ali lidava apenas com amor ou traição. Lidava-se com poder doméstico, aquele que decide quem senta à mesa, quem cala e quem vira bode expiatório. Cora foi percebendo isso na pele, pois cada gesto aparentemente banal da família escondia uma hierarquia silenciosa. Ao mesmo tempo em que o ateliê dependia do trabalho dela para continuar respirando, a casa fazia questão de lembrá-la de que utilidade não significava pertencimento. Essa contradição, repetida dia após dia, moldou a mulher capaz de suportar a espera, sem deixar a inteligência adormecer. Foi desse atrito entre aparência e verdade que nasceu a virada da história. Cada humilhação alimentou uma memória, e cada memória acabaria servindo de prova quando a casa inteira precisasse encarar o espelho.